Olá pessoal, nesta videoaula estarei dando continuidade à explicação de uma macro no Excel para gerar relatórios. Nesta videoaula, feita anteriormente, eu expliquei como fazer isso utilizando uma macro simples, ou seja, colocando o critério diretamente no código ou na macro. No nosso exemplo aqui, temos informações de produtos, data, loja, cidade, vendedor, e desejamos gerar um relatório com base no filtro estado SC. Então, se mandarmos executar essa macro, vamos perceber que apenas informações que pertencem ao estado SC serão demonstradas no relatório. Nessa videoaula, então, eu vou demonstrar como podemos fazer isso de um modo mais inteligente. Então, eu vou mostrar aqui já uma macro já escrita, muito parecida com a anterior, com o acréscimo de alguns recursos que facilitam então para trabalhar esse relatório. Temos aqui então duas variáveis, o restante da macro continua igual, call, que vai abrir uma caixa de texto onde poderemos digitar então o número da coluna onde estará a informação que desejamos. Por exemplo, se desejarmos que o relatório se baseie na coluna D, nós colocaremos então o número 4, que a coluna D é a quarta coluna, e assim sucessivamente. A segunda variável aqui, filtro, é qual critério utilizaremos nessa coluna, ou seja, se escolhermos a coluna 4, podemos escolher o grupo monitor. Então, a partir disso, a macro gerará um relatório trazendo para nós apenas os itens que pertencem ao grupo monitor. Onde essas variáveis estão sendo utilizadas então? Aqui na condição if, então, aparecem as duas variáveis. Call, que vai se referir à coluna em que eu quero que ele faça pesquisa, e a variável filtro, que vai ser a palavra que vai estar sendo filtrada dentro dessa coluna que selecionamos aqui então. Então veja, que se mandarmos executar a macro, a primeira coisa que fez foi limpar nosso relatório. Está pedindo exatamente aquela informação. Qual o número da coluna que desejamos que contém o critério que desejamos. Então vamos colocar aqui a quarta coluna, colocando o número 4. Agora vem uma segunda pergunta, a seguinte pergunta. Digite o critério desejado, referente à coluna escolhida. Ou seja, vamos colocar então aqui, monitor. Então vamos dar um OK agora. Então veja, a nossa máquina está já gerou apenas informações com base no critério escolhido aqui na variável filtro, que foi monitor. Se rodarmos mais uma vez, agora vamos escolher então uma outra coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, estado. Então vamos colocar aqui a coluna 9. Pressionamos OK. E agora digitamos aqui qual estado desejamos. Por exemplo, RJ, Rio de Janeiro. Pode ser minúsculo ou maiúsculo. Pressionamos OK. Então notem, agora temos aqui o relatório com base apenas no estado do Rio de Janeiro, então conforme estabelecido ali no filtro então. Então notamos que a mudança da macro anterior, do vídeo anterior, foi apenas aqui na condição, o restante permaneceu igual. Voltamos aqui então agora novamente, criamos então as duas variáveis, call, para que ele se transforme num valor, input box é para ele abrir uma caixa onde permita que nós possamos digitar então um texto ou um número da coluna. O filtro, da mesma forma, o case significa para transformar em maiúsculo qualquer texto que formos digitar, aí não importando se digitamos o nosso critério em maiúsculo ou minúsculo. Então, e aqui a condição C na planilha, na linha que estiver pesquisando, na coluna que escolhemos, encontrar o filtro que nós digitamos, então ele vai gerar o relatório com base nesses critérios então. Na próxima videoaula estarei explicando como podemos fazer um critério usando uma caixa de texto, para então que possamos melhorar ainda mais o nosso relatório. Até a próxima videoaula então.